Seja muito bem-vinda, empresária. Olha só como é que eu estou te chamando, empresária. Essa aula aqui era uma aula que eu já estava programando e estava faltando tempo na agenda para poder gravar, né, para vocês. E hoje eu disse, hoje ela sai. Fiz um script aqui bem rápido, porque são coisas que eu vivi, né? Então não é algo que eu precise de um briefing detalhado, porque isso aqui é minha vivência e eu tenho propriedade para falar sobre isso. Esse é um módulo de empreendedorismo, é algo que para quem está começando na área, principalmente, ou para aquela pessoa que já é empreendedora e comprou agora o curso voltado para sobrancelhas, para lábios, ela precisa ter consciência desses assuntos que vamos tratar aqui, tá? Hoje já estou com 8 anos de profissão, não sei quando é que você vai estar vendo essa aula, né? Mas esses detalhes aqui fizeram total diferença e eu tive que errar bastante para poder entender isso. E nada como a maturidade para nos trazer clareza, para nos trazer propriedades para falar daquilo, combinado? Então, espero que você aplique isso. Eu vou dividir aqui em 2 aulas, porque senão vai ficar muito grande, tá certo? Combinado assim? E dê uma lidazinha no título, nas coisas que eu vou botar lá na plataforma, porque vai estar acrescentando alguma coisa caso eu ache necessário. Combinado assim? Então, aqui está sendo ao vivo, então vai ter uns erros de palavras, enfim, que às vezes escorrega, não é isso? Então, vamos lá. Eu listei 10 coisas que qualquer empreendedor, independente do segmento, precisa ter como habilidade, precisa ter uma atenção minuciosa a esses pontos, certo? E aqui eu listei de 1 a 10, mas não quer dizer que 1 é mais importante ou 10 é mais importante. Aqui todos são importantes no seu critério, combinado? Então, começando, haja como uma empresária. Por isso que quando eu comecei a aula, eu já falei, seja bem-vinda, empresária. Esse é um ponto muito importante. Eu não sei se você já ouviu falar, mas como a gente se enxerga é a mesma forma com que o outro nos enxerga. Então, se eu acho que eu sou burra, o outro me enxerga como burra. E por aí vai, tanto para o positivo quanto para o negativo. E isso daqui não é, que eu tô achando, que eu tô inventando aqui algo para trazer para vocês, não. Isso daqui, a ciência já explica, a parte da psicologia comportamental, tá bom? Então, quando você tem a distorção, uma distorção de imagem, que você é uma pessoa bonita, mas você não se enxerga dessa maneira. O outro também tende a lhe enxergar da mesma forma com que você se vê. Por isso que é importante, haja como empresária. Haja, quando eu digo haja, ele é muito abrangente, percebe? Sua postura, sua fala, suas ações, suas atitudes, tudo, gente. Haja como empresária. E isso quer dizer o quê? Que você vai ter uma empresa legalizada, que você vai ter um CNPJ, que você não vai sonegar impostos, que você vai saber se posicionar nas suas redes sociais, que você vai saber se posicionar com seus clientes, que você vai gerir a sua empresa, que você vai ter uma estrutura de entrada, saída, gastos, contas fixas, que você vai ser uma empresária. Compreende? Então, isso é muito importante. No começo, eu tinha vergonha de me apresentar, quando eu comecei a empreender. Lá pro final das outras, vocês vão entender qual o motivo. Mas eu não conseguia, existia um bloqueio em mim, sabe? O que é que você é? Eu sou designer, eu sou micropigmentadora. Não, eu sou empresária. Empresária, se você colocar aí a descrição aqui, eu tô até com o computador aqui, porque vai ter horas que eu vou ter que dar aqui um Google. Se você colocar empresária, é uma pessoa que tem um negócio. E você não tem um negócio? Tazia, mas é na minha casa. Não interessa. Você é empresária, você está empreendendo. Então, começa a agir, começa a ser a empresária. E tem até uma frase que diz assim, não é ter para ser. Então, não é ter o dinheiro para ser de tal maneira. Quando eu tiver meu carro, eu vou começar a ser organizada. Quando eu tiver a minha casa,
eu vou organizar minha casa. Agora essa casa aqui é feia, eu deixo bagunçada mesmo. Não. Não é ter para ser, é ser para ter. Então, se eu quero ter uma casa dos sonhos, então nessa casa que eu tô hoje, se é alugada, se é minha, mas é feia, não tá do jeito que eu quero, eu tenho que cuidar da mesma maneira, dentro das minhas possibilidades. Porque enquanto eu não honro o que eu tenho hoje, não se iluda que você não vai ter o muito. Porque pessoas ingratas não recebem as bênçãos. Combinado assim? Então eu deixo de reflexão essa parte comportamental. Deixa eu só desativar aqui, porque senão esse telefone precisa primeiro se comportar como tal. Tássia, eu não sou uma empresária bem-sucedida. Haja como bem-sucedida. Como é que é uma empresária? Segue aí algum empresário que você diz, nossa, eu admiro essa mulher. Como é que ela se comporta? Como é que ela fala? Como é que... Sabe? Começa primeiro ser essa pessoa, em todos os sentidos. Vá ler biografia de empresárias bem-sucedidas, siga algumas para que você veja como é a rotina delas. Em todas as situações, você vai ver que a pessoa é muito positiva, que a pessoa não fica falando mal dos outros, que a pessoa não tem hábitos destrutivos, que a pessoa cuida do corpo, que a pessoa malha, que a pessoa tem uma alimentação consideravelmente saudável. Não precisa ser para os extremos. Ai, que agora eu vou ser vegana. Não precisa ser para os extremos. Mas que sim, a pessoa na maior parte do tempo, ela tem sim uma prática de atividade física, tem uma atenção à sua alimentação, visita profissionais de saúde para cuidar dela, nutricionista. Então não precisa ver isso como uma coisa distante, porque hoje nesse mundo da internet você pode tudo. Se você colocar lá no ChatGPT, eu quero uma dieta, tenho tal, por exemplo, tenho diabetes e tenho isso. O que é que você me sugere como dieta para que eu perca 10 quilos em 6 meses, em um ano? Não sei o que é que você quer. Mas se você colocar, o ChatGPT dá para você. Então, menos desculpas e mais ações, certo? 2, seja justa. Eu não quero, Tássia, você é uma santa? Não, eu já fiz muita merda. Mas hoje em dia, cada passo meu é milimetricamente pensado e calculado. Por quê? Porque hoje eu tenho consciência, independente de você ter ou não, eu tenho consciência que existe a lei do retorno. O que eu planto, eu vou colher. Pode demorar 1 ano, pode demorar 10, mas eu vou colher. Então, nada de errado que eu faça, passa batido. Isso eu não vou nem botar nada de... Porque as pessoas que são evangélicas e tudo, castigo de Deus, não sei o quê. Não, Deus não castiga ninguém. Vamos começar logo assim, ó. Deus não castiga ninguém. O que você plantou, você vai colher. Se você planta injustiça, se você planta... deixa eu ver mais o quê? Se você planta inveja, se você planta discórdia, se você é aquele tipo de pessoa que fica na rede social só destilando veneno, não se preocupe. Fique em paz. Você vai colher. E não é Deus não, viu? É uma lei universal, como a lei da gravidade, que toda ação tem uma reação. E eu sinto dizer que, pelos meus cálculos, eu acho que vem com juros e correções. Então não pense que você roubou 10 reais, que você enganou com R$1, que você vai pagar só isso, não. Você vai pagar mais. Por isso que tem gente que diz assim, porque eu sofro tanto. Por que será que você sofre tanto? Vamos fazer umas análises dos comportamentos. Então aqui ninguém é santo e aqui ninguém quer ser Madre Teresa, mas a gente tem que ser justo. Vou dar um exemplo. Eu tô levando o trem tão a sério, já faz muito tempo. Olha, dinheiro errado de troco, de supermercado, eu vou lá e devolvo. Tudo. Teve um dia que a mulher me deu o troco a mais, tipo assim, é como se eu tivesse pegado o dinheiro, ficado com o produto e ela ainda me deu
o que eu dei pra ela e mais o troco. Enfim, eu ia ganhar 2 vezes o negócio. Fiz, não, moça, eu lhe dei tanto, você tem que me dar tanto de troco. Ela, pelo amor de Deus, não sei o quê. Não sou santa. Não tô fazendo nada, eu não sou santinha não, tá? Isso daqui é justiça. É você saber que sua ação vai afetar outra pessoa. E também pensando nas consequências que isso pode me trazer. Entendeu? Porque a gente vive num país que está enraizado a historinha do tirar vantagens. Tirar vantagens. Ah, porque eu tenho um cargo público e eu não vou lá e eu recebo tanto. Meu Deus. Vocês acham mesmo que isso vai ficar assim? Que você engana, você entra... Aí não vai dar nada. Não vai dar nada. Repara o que tu faz com esse dinheiro. Repara se não é um dinheiro amaldiçoado. Repara se você não vive com problemas porque você está tendo um dinheiro totalmente ilícito que não era para você. Que você não tem direito a dinheiro porque você não está fazendo a função que você deveria estar fazendo. Você está participando ali de um esquema que está dando dinheiro para outro, está dando para você, e você finge que está tudo bem. Sério, gente. Hoje eu tenho muito cuidado, muito cuidado. Então, voltando. Isso a gente pode trazer em qualquer âmbito, porque às vezes a gente acha que receber o troco de R$1 não é errado, porque é R$1. O que é R$1, tá? Assim, R$1 não é nada, não compra nada. É. Mas você vai colher. Por isso que quando o cliente lhe engana, o cliente faz algo, repara quais são o seu comportamento para com as pessoas. Porque às vezes ninguém está vendo, só você e Deus. Mas repara qual é o tipo de comportamento que você tem, que aí você vai entender e você vai mudar o jogo, sabendo que você vai ter a colheita, porque o plantio fica a seu critério. Agora, a colheita, meu amor, você vai ter que receber a colheita. Vai ter que receber. Então, pensando nisso, tudo que você for fazer de agora em diante, tenha consciência. Porque independente de você ter consciência ou não, ia voltar para você. Como eu sei que muitas coisas que eu vivi na minha vida foi pagando as coisas que eu tinha feito. Aquele jeitinho brasileiro. Ai, mas isso aqui não sei o quê. Ah, vai nessa, certo? Então seja justo com você, com sua cliente, cobre o justo, seja honesto até com você. Por que você vai ser a mais barata da cidade? Porque você não merece? Você merece. Você está trabalhando, você se dedica, você investe em cursos. Então, seja justa com você mesma. Seja justa com o seu processo, seja justa com suas lutas, com seus choros, seja justa com tudo. Combinado? Aí aqui eu coloquei, legalize sua empresa, mas é em todos os sentidos. Então não adianta você, eu estou começando, beleza, está começando, fica aí, vai registrando teus ganhos. Quando você já estiver consolidada, vivendo só daquilo e tudo mais, legaliza. Não é obrigado você... Fiz o curso, vou legalizar minha empresa, vou criar um CNPJ no outro dia. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando você ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, tendo uma renda e não contribuindo. Isso não é certo. Combinado? E outra coisa, quem passa a perna nos outros não prospera. Não prospera. Aí deixa eu dar um exemplo aqui, que esse eu quero dar muito, sobre nem mais e nem menos, nem o justo, né? Vamos dizer assim. Em 1 mês aconteceu 3 vezes de eu pegar um Uber e eu coloquei lá a opção como dinheiro, na hora eu paguei no Pix e aí a pessoa disse que eu não paguei. Só que aí eu tenho os comprovantes, né? Porque fica lá salvo no aplicativo do celular. Eu questionei a primeira vez, deu tudo certo, eu questionei a segunda vez, deu tudo certo. E olhe o detalhe, eu sempre pago a mais. Eu nunca pago o que está lá, eu sempre pago a mais. Às vezes centavos, às vezes R$2, quando a corrida deu muito barata e o trajeto era distante, eu sempre dou a mais. Mas enfim, não quero ser boazinha, mas só para você entender.
E aí, na terceira vez, o que foi que aconteceu? Eu entrei no Uber, aí já apareceu o valor, né? Não falou que tinha uma pendência minha, que era uma taxa de cancelamento de uma corrida, da última corrida que eu tinha cancelado, e aí gerou uma taxa. E aí não falou, só disse assim, o valor é tanto. E aí eu disse, moço, eu já posso ir fazendo? Ele disse, pode. Eu fui e fiz o Pix a mais, era 12 e alguns centavos, aí eu transferi R$15, porque tava eu e meu pai. Aí eu disse, eu vou pagar 15, né? Tá 2 pessoas e tudo mais. Quando chegar lá, ele disse, moça, não deu isso, deu tanto. Aí eu disse, pode ser a taxa, que tinha uma taxa aí pendente. Eu fui transferir a diferença que faltava pro valor. Ele foi e colocou que eu não tinha pago a corrida. Aí eu salvei os comprovantes, né? E abri a solicitação. Só que a 99 não aceitou, porque eu já tinha feito essa solicitação várias vezes, entendeu? Então gera até uma desconfiança por parte do aplicativo comigo. Correto, não tô achando nada errado. E aí, eu fui e questionei. E aí eles não aceitaram, disseram assim que eu só ia utilizar o aplicativo, né? Eu só vou utilizar quando eu pagar a diferença. Aí eu fiquei pé da vida. Eu não aceito. Sabe por quê? Porque eu ajo certo com o outro. E eu, agindo certo com o outro, eu não aceito R$1 a mais nem a menos. Eu quero o que é certo. Aí entrei lá no chat, mandei os comprovantes, porque ele não estava aceitando a mensagem, e aí deu tudo certo. Tásia, mas e o que foi que aconteceu que deu errado pra você? Você não disse que é sempre justa? Mas às vezes o justo anda pelo meio do caminho e tropeça com um mau caráter, entendeu? Então isso também acontece. Mas não tem problema. Não desejei o mal do motorista, não desejei nada. Porque na minha cabeça é certo. Aqui se fez, aqui se paga. Não tem problema nenhum. Não tem nem porquê a gente carregar mais uma praga na nossa vida, a gente desejando mal pro outro. Isso é a pior burrice que o ser humano faz. É desejar o mal pro outro. Porque a vida é um espelho. Você tá mandando e você recebe de volta. Então, se você xinga as pessoas, miserável, não sei o quê, vai voltar pra você, meu amor. Então, em relação a tudo, cuidem muito bem do que vocês pensam, do que vocês falam com os outros, do que vocês pegam do outro. Então, tenha muito cuidado. Principalmente quando somos empreendedoras. Por quê? Porque a gente vai atrair esse tipo de pessoa. Combinado? Eu acho que ficou uma reflexão muito boa, hein? Networking. Gente, networking, esse é o 3, tá? Networking. Ele foi muito mal compreendido, porque muitas pessoas veem o networking como algo de tirar vantagem, e não é sobre isso, tá? Não é tirar vantagem sobre o outro. Eu vou frequentar tal lugar, porque isso, porque é isso. Não é tirar vantagem. É quando você quer se socializar. E a gente, quando está em um ambiente de uma frequência boa, porque tudo é energia. Se você ainda não estudou sobre isso, estude. Tudo é energia. Essa caneca aqui tem uma energia, eu tenho uma energia, essa caneta tem uma energia, tudo tem uma energia. E aí você, dependendo do seu dia, do que você alimenta, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, de tudo, você pode ter uma energia mais pro positivo ou mais pro negativo. Vai depender do que você alimenta, do que você se cerca, até mesmo os ambientes. Se tem uma pessoa que, por exemplo, ela frequenta ambientes como igrejas, parques, academias, restaurantes, ela tem um tipo de energia. E dependendo do que ela alimenta, claro. E também, se essa pessoa só frequenta bares, festas, só lugares de baixas frequências, a energia dela vai ser diferente. Se ela escuta músicas, as músicas, gente, tem frequências. Por isso que tem músicas que a gente ouve e a gente fica mal. Como é que você se sente? Coloque 2 filmes para você assistir. Um de comédia romântica e um de terror. Quando você termina, qual que você tá melhor? Eu não preciso nem falar, né? Então, outra coisa que nem tá no roteiro, nem tava no roteiro, mas acabou de entrar no roteiro. Tudo é energia. Por isso que quando você começa a frequentar lugares mais elevados, até elevados intelectualmente,
quando você frequenta uma faculdade, quando você frequenta uma academia de nível mais alto, você muda, porque a sua vibração muda. Você começa a se conectar com coisas que estão alinhados com você. Por isso que o networking é tão poderoso. As pessoas, elas só falaram, faça networking, porque networking é a palavra de você buscar conexões intelectuais, mas não é só isso. O networking nada mais é do que uma troca de energia. E eu, por ter uma baixa estima antigamente, eu queria me conectar a ambientes que fossem inferiores a mim. Porque eu tinha uma necessidade de ego, de mostrar que eu era superior, como também eu tinha medo de ser rejeitada. Olha só, gente, como isso é, o autoconhecimento, ele é libertador. Como eu tinha medo de ser rejeitada por pessoas que tinham um poder social maior que eu. Então, eu sempre me sentia mais confortável em lugares inferiores. Então, eu não queria ir para uma academia que fosse cara, onde tivesse empresários, onde tivesse médicos, pessoas bem-sucedidas, porque eu me sentia inferior. Só que isso estava dentro de mim e não neles. Se você é do tipo que diz assim, eu não vou em tal loja, é porque eu não vou em tal restaurante, porque eu tenho medo, é muito caro. Não é porque você acha caro. Você acha caro. É porque você não acha merecedora. É porque você tem medo de ser humilhada naquele lugar. E aí depois vocês vão entender o que é que acontece, tá bom? Mas isso nada mais é do que crenças. Crenças que estão enraizadas em você e que você age de determinada maneira, você dá uma lógica para aquilo, mas que na verdade não é verdade. Compreendem? Vocês já se sentiram assim? Então, autoconhecimento, gente, eu estou batendo essa tecla. Autoconhecimento é libertador. Então, faça networking, frequente uma academia bacana que tenha muitas mulheres, vá fazer aula que as mulheres fazem. Eu não gosto de spinning, eu não gosto de dança. Vai fazer o cacete da aula. Porque lá tem mulheres, lá tem conexão, lá tem futuros clientes. É ali que você tem que estar. E não chegar na academia calada, entrar muda e sair calada. Com medo, porque isso é medo. Nada mais é do que medo da rejeição. Então, frequente lugares que tenham mulheres. Frequente grupos de empreendedoras. Nós, juntas, somos muito mais fortes. Muito, muito mais fortes. É um dos meus sonhos formar um grupo de network de mulheres fodas. Sabe? Que uma contribua na outra e não uma sugue a outra. Que contribua no sentido de ter ideias, de botar... Porque eu sempre fui a mulher das ideias, mas assim, conheci poucas pessoas que tinham a mesma vibe. Por quê? Porque eu só frequentava lugares com pessoas que tinham um QI abaixo que eu queria ser a dominante. Só que é o contrário. Você tem que ser a mais burra da mesa. No sentido não é de ser burra, é de ser a que precisa aprender mais. Entendeu? Então, se desafie a se colocar nesses lugares. Se desafie a ser melhor, a evoluir. E o network, ele proporciona isso. Então, pensa na energia. Pensa na energia e deixa fluir, porque vai fluir. Você começa a ir para uma aula lá de spinning na academia toda semana, vai fluir, você vai se conectar. É só ter paciência. Não precisa forçar a barra, porque fica feio. Quando a gente força, eu sou especialista em sobrancelha, aparece lá no meu estúdio. Não é assim que se chega em ninguém, entendeu? Deixa fluir as coisas. E aí você se apresenta, você toma seu espaço. Não precisa ir com, assim também tão direto, certo? Então, veja o network como uma troca de energia. Isso é muito enriquecedor para nossa mente, faz a gente despertar, faz a gente ter ideias diferentes, porque quando a gente sai daquele ciclo comum, a cabeça explode, gente, a cabeça vai ela começa a ir longe, certo? Então incluam isso na vida de vocês, é para vida, de verdade. 4, estude seu negócio como um todo. Os meus 2 primeiros anos na área da beleza, na área de sobrancelhas, foi totalmente dedicado à técnica, zilhões de cursos até que eu nem coloquei em prática.
investi muito dinheiro em técnica e hoje eu vejo que a técnica ela é um detalhe importante, mas ela não é tudo. Ela não é a principal coisa. Então você tem que estudar o seu negócio, você tem que saber como é que você contrata direito, a forma de contratar a pessoa certa, porque aí você vai ter menos dor de cabeça. Você tem que entender de liderança, de gestão, você tem que entender de marketing. Então, senta e analisa o teu negócio, o que é que o negócio da área tal, da minha área, da beleza, da minha área tal, o que é que eu preciso ter para ter um negócio bem sucedido. E aí você vai estudar. Isso te ajuda, gente, até você não ser enrolada. Sabe por quê? Porque se hoje, vamos dizer que eu pago uma pessoa para fazer meus anúncios. A pessoa disse assim, Tássia, hoje eu não tenho como rodar teus anúncios porque a mãe se doente. Você vai lá e roda porque você sabe fazer. É não depender, gente. A gente não pode ser escravo de seu ninguém. De seu ninguém, em nada. Então, por mais que eu tenha lá assessoria contábil, mas eu preciso entender como é que funciona. Porque eu já vi situações de, por exemplo, a contadora dizendo que não precisava pagar não sei o quê, lá veio uma multa e a pessoa se ferrou. Que merda é essa? Você paga para uma pessoa te orientar e a pessoa te orienta errado e você paga uma multa? Isso não existe. Então a gente tem que ter o básico, o mínimo de conhecimento sobre o que estamos lidando para que a gente não caia nessas ciladas, para que a gente não seja passada para trás e para que a gente, acima de tudo, não dependa, não seja escrava de seu ninguém. Então estude seu negócio como um todo e entenda que se você é a cabeça do negócio e você não tem como pagar para terceirizar tudo isso, você vai ter que fazer, você vai ter que dar teus pulos. E não é difícil, não é nada de outro mundo, mas que você precisa olhar com um olhar diferente, você precisa sair do papel de menina e ser mulher e assumir o papel de empresária, entendeu? O quinto, para a gente finalizar essa primeira parte, enxergue as oportunidades. Enxergar oportunidades é você chegar na frente, é você beber água limpa, é você estar com o olho no mercado o tempo todo, certo? E expandir o seu negócio. Porque o negócio que não está crescendo, ele está regredindo. Não existe nada estável, nada. Nada está estático, nada. O planeta, nada. Nada, exatamente nada. Então, a gente tem que fazer essa análise, sair do conforto. Ah, todo mês eu faturo 5 mil. Ah, eu estou estável. Não tá. Não tá. Você está caindo. Porque, no caso, você era para estar ganhando mais e você não está ganhando. Então, não existe estabilidade nos negócios. Não existe isso. Eu vou ficar ganhando isso. Não, você não é CLT para estar ganhando sempre a mesma coisa. Ah, porque eu já estou confortável com isso. Isso não é papel de empresária. Porque o papel de empresária, quando ela já alcançou uma meta que ela tanto queria, vamos, por exemplo, eu estou começando, queria tanto faturar 5 mil. Quando você alcança isso, sua meta tem que subir, sua meta não pode ser mais 5 mil o mês que vem. Isso faz parte do empreendedorismo. Crescimento. Isso não é também ganância, tá? É a gente ter como o empreendedor, ele já era para até vir com isso, né? Mas as crenças limitantes que as pessoas carregam não permitem que ela tenha esse olhar visionário. E elas vão se acostumando. Gente, teve um tempo, eu acho que eu fiquei 1 ano ganhando a mesma coisa e assim, achando que estava tudo normal. Por quê? Lotada de crença limitante, que eu não merecia ganhar mais. E aí a gente se acostuma com o teto. E não existe teto, gente. Aí depois, quando eu comecei a estudar o autoconhecimento, que eu comecei a fazer toda uma análise na minha vida, desde a época que eu era CLT, eu vi que sempre na minha vida teve um teto, que eu não conseguia romper aquele teto, que era o máximo de salário que eu ganhava era aquilo e não passava daquilo. E isso não é normal. E entra várias questões. Não merecimento, baixa estima, autossabotagem. Na maioria das vezes eu sabia como fazer mais. Eu tinha capacidades, como é que eu posso falar, intelectuais para fazer mais. Eu me dedicava, eu estudava. Mas na hora da remuneração, não chegava.
Outra autossabotagem grande que eu fiz na minha profissão, que entra lá naquela expanda seu negócio, não, a gente tá em expanda seu negócio, o quinto, não saber enxergar as oportunidades. Quando eu comecei na área da beleza, há 8 anos, os cursos online eram pouquíssimos. E na pandemia, saiu o curso online até de onde não existia. Todos os profissionais que eu fiz curso, criaram cursos online, não sei o que eram contra cursos online, porque achavam que não ensinava, e viram a oportunidade de ganhar dinheiro e fizeram. E eu não, fiquei lá assim, ó, comprando, dando dinheiro para essas pessoas e aplaudindo o resultado dos outros, que poderiam ser meu. E isso daí não é uma questão de inveja, é questão de dizer assim, quem chega na frente bebe água limpa. E a gente tem que perceber esses movimentos do mercado. E na maioria das vezes, 99% das vezes, é crença. As crenças estão ali, gente. Isso é tão sério. É tão sério que eu vou abrir aqui um parênteses para falar sobre isso um pouco. A minha vida é outra. E eu não ressignifiquei todas as crenças, não. Eu vou liberar um módulo para vocês que eu gravei lá da minha mentoria de autoconhecimento. Eu fiz questão de gravar essa mentoria porque eu atendo pessoas, né? Mulheres e muitas empreendedoras e todas que vinham aqui com situações e eu já sabia o que era. Só que aí eu não posso chegar numa pessoa dessa, até porque eu não sou terapeuta, né? Eu não posso chegar nela e aplicar fazer ali uma consulta, né? Com a pessoa, não existe isso. Então, eu sempre tive muita vontade de falar, de conversar com mulheres, de dizer que sim, você pode mais. Sim, você merece mais. Poxa, eu fico tão triste quando eu escuto, se eu ganhar 10 mil, tá bom. Que tá bom o quê? Se você tem potencial para fazer 20, 30, por que 10 mil tá bom? Será que sua família não merece mais? Será que você não merece mais? Entende? Então eu sempre, isso começou a bater muito assim, ó, sabe, me martelar no meu coração. E aí eu criei a mentoria que se chama Dama, que tem todo, né, foi um negócio, foi o meu primeiro negócio que eu pensei, que eu idealizei em todos os detalhes, de criar nome, de criar marca, identidade da marca, fiz tudo direitinho, tudo que eu aprendi nos últimos anos, eu investi nesse projeto para trazer não só a minha experiência de vida, né? Porque lá literalmente é minha experiência de vida, como eu tô conversando aqui com vocês agora, o que deu certo pra mim, né? E eu digo a você, nenhum ser humano avança na vida lotado de crenças. Nenhum ser humano. Ele precisa enxergar aquilo, que aquilo é um bloqueio, que aquilo não tá certo, né? Como, por exemplo, eu queria avançar, eu queria ter sucesso, porque eu fazia por isso, não era nem que eu dissesse assim, eu vou fazer isso porque eu quero ter sucesso. Não, eu não falava isso. Mas eu trabalhava, investia em curso, investia, e não saía do lugar, porque não é normal. Tipo assim, vamos se dizer, eu tô fazendo dieta, e eu não perco 1 quilo. Vocês acham que isso é normal? Você tá fazendo dieta de verdade, não é sacanagem não. Tô fazendo dieta de verdade, tô fazendo a minha atividade física e eu não perco 1 quilo, é normal? Pronto, é a mesma coisa. Como é que eu tô me dedicando, como é que eu tô investindo, e eu não tô indo. E porque eu procrastino na hora do gol, que eu tô de frente pro gol, que é pra eu chutar, como é que eu chuto pra fora? Se o gol só era eu e o gol, não tinha nem goleiro, como é que eu chuto pra fora? Foi esses pensamentos que sabe? E olhando pra trás, eu vejo que eu fui quebrando algumas coisas de relacionamento, porque eu também em relacionamento, eu era cagada em relacionamento. Só arrumava proeza pra minha vida, entendeu? Então, foram várias áreas que eu fui, mas quando chegou nos negócios que eu fui empreender, eu levei uma rasteira grande. Porque eu achava, não, eu sou formada, pós-graduada, tenho comunicação, sei me comunicar, conheço muitas pessoas, porque eu trabalhei 10 anos, quase 10 anos numa empresa, então eu conheço um universo de mulheres. E me dediquei, investi em curso bom, é claro que eu vou ter retorno. Não, esse daí é sucesso garantido. E quanto mais eu investi, quanto mais eu fazia,
menos acontecia. Então, vamos, gente, isso é normal? Não é normal. Não é. Aí diz, até que não diz que quem procura acha? Quem procura acha. Eu comecei, não, isso não é normal, não é normal. Eu oro, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Parecia esse ditado. Então não é normal, gente. Por quê? Os pensamentos, tudo que eu penso aqui, ó. Você não sabe o que é que eu tô pensando. Ninguém tem como saber o que eu tô pensando. Só a fonte. Deus, só Deus tem como saber o que eu tô pensando. Mas o que eu penso aqui me gera um sentimento. E esse sentimento que me gera faz eu agir. Então, exemplo, eu penso que os clientes são escassos, que não tem clientes para todo mundo, que está tendo uma crise, que os clientes são disputados a dedo e que os clientes só procuram locais que sejam de padrão X, que eu preciso estar no padrão X, e aí eu sei que eu não estou nesse padrão, porque meu estúdio não é esse padrão, e que ele vai preferir a fulana, porque o espaço da fulana é mais bonito, e que a técnica de fulana é melhor, e que não sei o quê. Isso me gera um sentimento. Qual é o sentimento? De angústia, de frustração, de incapacidade. Vários sentimentos ruins. E aí eu ajo como? Eu ajo assim. Então, quando eu vou falar com o cliente, eu já vou falar com medo, eu já vou falar, eu não mostro confiança, segurança, eu não mostro que eu estou capacitada para atendê-lo, eu mostro às vezes ansiedade para querer fechar aquele atendimento porque eu estou precisando. Pensamento gera sentimentos que geram ações. E o cliente percebe. Às vezes o cliente não chega a você porque está aqui na sua cara, desesperada para pagar um boleto. E aí quando você vai falar com o cliente, você nem procura saber o que ele procura, você não procura entender o cliente, os anseios dele, você não procura nada, você só quer o dinheiro dele. Porque você precisa pagar um boleto. E isso o cliente sente, isso repele clientes. Por isso que você olha, tem lojas lindas, tem lojas maravilhosas, com produtos excelentes, mas lojas vazias. Porque ali tem uma vibração de desespero, tem uma vibração que não condiz com o produto. Então, o seu serviço, o seu produto pode ser maravilhoso, ele é o melhor do mundo. Mas se houver pressão, se houver desespero, se houver angústia ali, não flui. Não flui. E o que é que você precisa? Autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa entender o que foi que causou isso, de onde é que vem isso, e você aprender a conduzir tudo isso. É só assim, gente, não tem. Eu queria dizer que tem outra maneira, mas não tem. E as pessoas que conseguiram romper esses ciclos de frustração, esses ciclos de falência, de tudo, porque tem muitas pessoas, assim, muitos livros, muitos best-sellers de pessoas que quebraram não sei quantas vezes, mas da mesma velocidade que eles quebravam, eles cresciam novamente, porque eles já sabem o caminho. E esse caminho, a pessoa que ainda não foi, ela não sabe. Então ela fica percorrendo, andando em círculos, até achar o caminho. Era o que eu dizia, eu vou achar o que é isso daqui. Eu vou achar o que é que me trava. Eu vou encontrar isso. Porque senão eu vou ficar botando culpa sempre. Que Deus que não era pra mim, que Deus não queria isso pra mim, que era melhor dessa maneira. E eu vou aceitando a vida medíocre. E não foi isso que Deus nos chamou. Deus chamou, vai e governe sobre todas as coisas. Todas as coisas. Não é governar sobre ninguém. Mas o que é que eu vejo nessa palavra? É que no que eu faço, que eu devo governar. Então o que é que eu faço? Se eu sou uma mãe, eu vou ser uma mãe de excelência. Se eu sou um empreendedor, eu vou ser empreendedora de excelência. Se eu sou um profissional de tal área, eu vou ser um profissional de tal área com excelência. Isso é governar. É fazer o meu melhor. É orgulhar a fonte que me ajudou, porque sozinho a gente também não consegue. Entende? Então, muito importante essa parte do autoconhecimento.
Você vai conseguir? Vai. Mas talvez você quebre muita cara, você dê muitas voltas assim, ó. Ou desista, ou consiga. Não tô dizendo que é impossível, porque eu conheço várias pessoas que conseguiram sem ter curso, sem nada. Às vezes tem gente que diz até assim, gente, eu consegui fazendo isso e eu nem sabia que era assim que fazia. Como a Mariana Rios, que é uma atriz, ela tem um livro Basta Sentir. Ela fala no livro, ela conta as histórias da infância dela, de quando ela criava as coisas na mente, ela ficava imaginando o quarto dela de tal maneira, parece que era um papel de parede. E ela, eu quero papel de parede. E o pai disse, não posso, não sei o quê. Aí ela não aceitou aquele não, como ela ficou idealizando, e simplesmente alguém comprou, ela ganhou de presente, não sei. Leia um livro, Basta Sentir. Então, é assim que se cria. Só que quando a gente é criança, é muito mais fácil. Por quê? Porque não tem resistência. A gente não racionaliza as coisas. O problema da mente adulta é que ela racionaliza. Então, um exemplo. Eu preciso de 5.000 daqui até 7 dias. Eu tenho 7 dias para fazer 5.000. E eu tenho uma empresa e tudo mais. Só que esses 5.000 é algo assim, vamos dizer que é algo desafiador. Então, o que é que você faz? Você idealiza os 5.000, você pede os 5.000 para Deus, enfim, para o universo, para o que quer que seja. E aí você fica racionalizando, você fica botando resistência. E o que é resistência? É imaginando como você vai fazer isso. É dizendo, talvez vem aquela vozinha, é impossível, você nunca fez 5.000 em 7 dias. Não tem cliente, o mercado está em crise. Você começa a se auto-sabotar. Colocar energia negativa, ao invés de dizer assim, eu vou fazer os 5.000, cala a boca e ir para ação. Apareceu lá um jogo, uma aposta na Mega Sena, joga na aposta na Mega Sena, apareceu tudo que tiver, as 1.000 possibilidades, que se você sentir no seu coração, faz. E não fica racionalizando. Porque tem que vir dessa premiação aqui. Eu vou ficar deitada na beira na minha rede e eu vou jogar nesse negocinho e vai ser nesse joguinho. Não é assim que funciona. Porque lá, a fonte, ele tem várias possibilidades para lhe entregar aquilo. Que ele não quer que seja aquilo, ele quer que seja outra coisa. Mas você tá tão focada naquilo dali que não vai ser aquilo, não vai ser nada. Aí depois você vai dizer, tá vendo? Lei da atração não existe. Lei da atração não existe. Só que você estava colocando resistência, você estava colocando ansiedade. Aonde tem ansiedade e medo, nada flui. Nada. A gente sim pode ter um medinho de alguma coisa, porque é normal, mas não que isso lhe paralise, não que isso não permita que você flua. Se está lhe bloqueando, tá errado. Combinado? Então a gente fica aqui com a primeira parte, tá? Esses 5 pontos. Haja como empresária, seja justa, faça network, estude seu negócio como um todo e enxergue as oportunidades, tá bom? Até a parte 2. Sim, e voltando, e lembrando detalhe, se vocês quiserem participar dessa mentoria de autoconhecimento, ela tem um preço especial para vocês, R$ 97,00. Então me chama, me manda um oi, que aí eu mando o link para vocês, tá bom? Para que vocês entendam melhor como é que isso funciona e como é que vocês aplicam tudo isso no dia a dia de vocês, tá bom? Que é super fácil, é simples, mas se a gente não tem o conhecimento, a gente simplesmente não consegue agir. E outro detalhe, não adianta assistir essa aula e simplesmente seguir a vida. Estudo sem aplicabilidade é só palavras. Palavras. Não serve de nada. A sua mente lá armazena e pronto, fica lá escondida. Você nem se lembra. Aplique essas coisas aqui e daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, fala comigo. E me conta a virada que sua vida deu. Com essas pequenas atitudes. Pequenas, porque são pequenas mesmo. São ações assim que você encaixa no seu dia a dia tranquilamente. Combinado? Um beijão.